Olá, olá, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para o nosso Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos. E hoje vamos falar do capítulo 10 do Evangelho, o item 5, que nos fala para nos reconciliarmos com os nossos adversários. Vamos, como fazemos sempre, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Te rogamos, Mestre amado, que nos guie em mais este Evangelho, que nas nossas águas o medicamento invisível seja colocado, que a tua paz, o teu amor, a tua luz estejam conosco. Por isso te convidamos, Mestre. Fique conosco em mais este Evangelho no Lar. Boa noite a todos. Agradecemos e vamos aqui mais uma vez. Adalgisa, tudo bem? Márcio, Joyce, Vilma e aqueles que eu não vejo os nomes, como sempre falamos, né? Luana. Então, no capítulo 10, o item 5, nos diz assim: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Isso também está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. E nos diz o roteiro sistematizado que sempre trazemos para colaborar com o nosso entendimento, diz assim: o que devemos entender pela expressão usada por Jesus, reconciliai-vos com vossos adversários, enquanto todos estáis a caminho? O que será que Jesus quis dizer, não é? Jesus quis nos dizer que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Então viemos para resgatar, para colocarmos os pingos nos is. Então, muitas vezes não compreendemos as animosidades que nos cercam e às vezes estão em encarnações passadas. Prejudicamos esses nossos irmãos de caminhada ou fomos prejudicados. E se não repararmos nessa existência, com certeza viremos novamente juntos para tudo de novo, começar novamente. A oportunidade, a misericórdia de Deus nos concede essa oportunidade para repararmos esses erros do passado. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. A que prisão se refere Jesus quando diz: reconciliai-vos com seus adversários para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com seu adversário. Somos
os carcereiros da nossa própria prisão. E a chave que nos liberta é o perdão, é a reconciliação com o nosso adversário. Jesus vem nos alertar. Esse texto ele é muito profundo. Como interpretar a frase: digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil? Jesus quer dizer com isso que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos pelo orgulho, pela vaidade, quando nós houvermos perdoado nosso inimigo e reparado todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Então, não tem outra alternativa. Né, Ricardo Silva? Um abraço. O item 6 do capítulo 10 diz o seguinte: na prática do perdão e na prática do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, ou seja, espera que estejamos aqui reencarnados, né? Reencarnados, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente. Eles estão invisíveis, a menos que sejamos médiuns, videntes, nós não os veremos, e assim eles nos prejudicam, perturbam a nossa caminhada, ao seu bel prazer, porque nós somos ainda pequenos, somos invigilantes. Orai e vigiai, que o Cristo nos alertou, nos ensinou, muitas vezes fica esquecido. E aí damos a brecha, deixamos a porta aberta para que os irmãozinhos cheguem e nos atormentem. E diz aqui, né, que daí estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. Porque quando não podem chegar a nós diretamente, porque nós estamos praticando bem, estamos orando, vigiando, eles se achegam nos nossos afetos, prejudicam os nossos afetos, porque assim nos farão sofrer da mesma forma. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Ou seja, não somos vítimas, isso é fato. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos,
qualifica-se do lado do justo direito. E Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Então, Deus nos protege. Quando nós decidimos vir porque perdoamos aquele nosso inimigo, Deus nos protege. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Porque não sairá dela, disse Jesus, até que tenhas pago o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, precisamos pensar, tentar nos reconciliar, por mais difícil que nos pareça. E nos diz o roteiro sistematizado: a morte nos livra dos nossos inimigos? Será? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Então não precisamos ficar contentes quando morre um inimigo nosso. Por quê? Porque ele vai estar mais livre para nos atormentar, para nos perturbar a existência. Então vamos tentar nos reconciliar, como disse Jesus. O provérbio morto animal, morto veneno, torna-se falso quando for aplicado ao homem. Porque sabemos que a morte não existe, é só o corpo que morre, né? Só essa matéria aqui. O espírito continua vivo e assim ele adentra nas nossas casas, onde estivermos, ele se aproxima e nos perturba. Como age o espírito mau para com o inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Pode prejudicar profissionalmente, nos relacionamentos. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Ou seja, como já nos explicou o Evangelho, ou porque não perdoamos, alguma coisa nós fizemos. E agora esse irmãozinho vem nos perturbar a existência, nos obsidiar. Mas por que permite Deus que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, a caridade e o perdão. Somos sempre julgados segundo as nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou más que houvermos propiciado aos outros. E como devemos tratar os nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vingança futuras. Por essa forma, de um inimigo encarnado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. O que acontece se, a despeito de nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Porque existem aqueles irmãos que estão endurecidos, o orgulho ainda é muito forte. E mesmo que peçamos perdão até de joelhos, não vão nos perdoar. Porque dentro deles existe ainda muito ódio, muita mágoa, muito rancor.
Infelizmente, isso acontece. E aí não nos perdoa. Mas nós, de nossa parte, não podemos ter esses sentimentos no nosso coração. Nós precisamos, como dizia Chico, aos outros dou o direito de ser como quiserem. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Então, nós podemos exigir de nós, cobrar de nós uma melhora a cada dia um pouquinho, porque a natureza não dá saltos. Nós não vamos mudar de um dia para outro, mas nós podemos ir trabalhando isso em nós. E é isso que Jesus quer de nós, porque sempre os nossos esforços, os nossos sacrifícios, os benfeitores espirituais que estão conosco, que nos acompanham, sabem de tudo. E uma outra boa coisa que nós podemos fazer para aqueles inimigos que nós temos que estão desencarnados e que muitas vezes nos prejudicam e na nossa grossa visão não os vemos, só vemos que alguma coisa não deu certo, outra coisa não deu certo, aconteceu uma coisa ali, uma coisa aqui, nós não temos uma explicação plausível para isso. O que nós podemos fazer, e sempre quando conversamos com alguém que fazemos um atendimento fraterno e podemos dar essa dica, esse conselho, vamos dizer assim, é que quando nós orarmos, nós precisamos orar por aqueles irmãos desencarnados também, aqueles que possam ser nossos inimigos, que estejam no plano espiritual. Orar por eles, pedir perdão de coração, porque embora nós não saibamos o que nós cometemos, o que nós erramos, nós sabemos que por santinhos não é que estamos aqui. Então, quando as coisas começam a dar muito errado e que nós não temos uma explicação, não fomos imprudentes para dar, não deixamos alguma coisa, alguma ponta desamarrada, que as coisas estão dando errado e errado, podemos pensar sim, que é alguém do passado que nos encontrou e vamos orar, sempre orar. A oração é gratuita. Vamos orar por todos, especialmente por aqueles a quem a gente possa ter ferido, magoado, nesta ou em outras encarnações, porque às vezes foi nessa encarnação, aquele irmão partiu, às vezes a gente nem sabe, e aquele irmão tem muito ódio de nós. Então, quando ele se vê livre e que nós não os vemos e eles podem se vingar de nós, é claro que vão fazer. Então, vamos orar por eles. Sempre que pudermos, sempre que lembrarmos, vamos orar por eles. Estamos em situação difícil, vamos orar. A oração sempre, sempre. Não é assim? Oi, Elisângela. Tá certo? E nos diz assim, essa última questão, vamos ler, porque é muito importante que a gente reflita sempre, né? Vamos ler de novo. O que acontece se a despeito da nossa boa vontade o adversário não aceita a reconciliação? Quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certos de que fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência, espera confiante. Então, vamos nos reconciliar, vamos conciliar com a nossa própria consciência. Não, eu tentei, eu pedi perdão, né? Roguei, a minha consciência está em paz. Vamos deixar para Deus e para aquele nosso irmão o resto. Da nossa parte, vamos ficar bem conosco mesmo. Vamos dar o melhor sentimento que houver dentro de nós. E que seja esse sentimento aquele que Jesus pede que tenhamos, o amor. Nada mais, nada menos. O maior sentimento, o mais sublime de todos.
o amor. E aí nos diz no item 7 do capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois retorna para apresentar tua oferta. Isso também está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão, antes de apresentar tua oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do nosso Pai eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se desejas ser agradável ao Senhor. E nos diz o roteiro sistematizado. O que Jesus nos recomenda fazer antes de reverenciar a Deus com nossos atos de sacrifício? Porque não adianta eu jejuar, eu prometer isso e aquilo, mas eu estou com ódio no meu coração, eu não consegui perdoar o meu irmão que me ofendeu, que me magoou. Como diz Joana de Ângeles, vamos tirar fora esse lixo mental, porque começa aqui com o nosso pensamento e vai para o nosso coração, e depois vai para o nosso físico. Vai para o nosso físico, e isso é fato, comprovado cientificamente. Mágoa, rancor, doenças no fígado, estômago, comprovados. Então vamos trocar nossos sentimentos, vamos começar a distribuir amor. Porque somente após reconciliar-se com seu irmão deve o homem apresentar a Deus sua oferenda? Porque o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Sempre a mesma resposta. Jesus recomenda que nos reconciliemos com nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em reverência a Deus. Eu posso oferecer qualquer coisa, mas se eu estiver com ódio do meu irmão, com mágoa, com rancor, nem a oração dominical, Pai Nosso, eu não tenho capacidade para fazer a oração. Porque quando chega naquela parte, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos, palavras ao vento. Nós enganamos entre nós, os encarnados, né? Usamos uma máscara
Mas o Pai, o nosso anjo guardião, nosso mentor, nós não enganamos. E é nisso que nós precisamos pensar. Nós chegamos em mais um final do nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus, a Jesus, lembrando sempre que temos o atendimento fraterno no Messenger. Temos agora também as irradiações diárias para os enfermos do corpo e da alma. Às vezes temos aquelas dores dentro de nós e o sorriso esconde, mas o coração muitas vezes está pequenininho, sofrido. Então temos essas irradiações diárias, são orações, tem no canal e também distribuímos pelo WhatsApp. Então é só deixar o WhatsApp no Messenger para mim, que eu anoto e envio todos os dias, com muito amor. Tá bom? Então vamos já com as nossas águas. Agradecer ao Mestre Jesus, ao nosso Criador, à nossa Mãe Santíssima. Todas as bênçãos sobre cada um de nós derramadas. Também as bênçãos que serão derramadas sobre os irmãos que nos assistirão posteriormente. Abençoa, Mestre Jesus, dá-nos a força, a sabedoria, que tenhamos todos uma semana de paz, de harmonia. Todo aquele que nesse momento estiver triste, aflito, desesperado, que ao tomar a água com fé, sinta os bálsamos de amor do Mestre Jesus, entrando no seu corpo de matéria, no seu espírito, e que possa se sentir bem melhor de que quando iniciou o Evangelho conosco. Abençoa, Mestre, que a nossa Mãe Santíssima envolva todos com seu manto divino, com seu olhar amoroso e misericordioso. E que possa esse Mestre amado iluminar o nosso caminho, hoje e sempre. Que todos tenhamos uma semana de paz e de união. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.